Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente libertadora e transformadora. A vigilância da mente, como proteger seus pensamentos e manter a saúde espiritual. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe quais pensamentos têm te atormentado, quais ideias têm te roubado a paz, qual batalha mental você está enfrentando nesta noite. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então, eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real, que quando você dormir, você vai descansar com a mente em paz, sabendo que você pode vigiar seus pensamentos e ter saúde espiritual completa. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando batalhas mentais, pensamentos negativos, ansiedades que surgem na mente, esses devocionais vão fortalecer a sua capacidade de vigiar os pensamentos de forma profunda. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de renovação mental e paz interior. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra sobre cuidado com os pensamentos. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante as suas noites. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: minha mente está guardada em Cristo Jesus. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Eu preciso te contar algo muito importante nesta noite. Algo que muitas pessoas não percebem, mas que é absolutamente crucial para a tua vida espiritual, emocional e até física. A batalha mais importante que você vai travar não acontece lá fora. A batalha mais crucial que você precisa vencer não é contra pessoas visíveis. A guerra mais decisiva da tua vida acontece aqui, dentro da tua mente, no campo dos teus pensamentos. Você sabia que os seus pensamentos determinam o rumo da tua vida? Você sabia que aquilo que você permite entrar na tua mente vai definir quem você é, como você age, onde você vai chegar? Você sabia que a qualidade dos teus pensamentos determina a qualidade da tua vida espiritual? E aqui está a verdade que vai libertar você esta noite. Você não precisa aceitar todo pensamento que vem à sua mente. Você não é obrigado a dar hospedagem para toda ideia que bate à porta da tua cabeça. Você não precisa entreter todo sentimento que surge no teu coração. Você tem o poder, você tem a autoridade, você tem a capacidade, dada por Deus, de escolher quais pensamentos você vai aceitar e quais pensamentos você vai rejeitar. Mas para fazer isso, você precisa vigiar, você precisa estar atento, você precisa guardar a tua mente como um soldado guarda um tesouro precioso, porque a tua mente é o campo de batalha. Os teus pensamentos são as armas. E se você não aprender a vigiar, se você não aprender a proteger, se você não aprender a filtrar, o inimigo vai usar os teus próprios pensamentos contra você. Nesta noite, Deus quer te ensinar como vigiar a tua mente, como proteger os teus pensamentos, como manter a saúde espiritual através do controle mental. E quando você aprende isso, quando você domina isso, a tua vida se transforma completamente, porque mente renovada produz vida transformada. Quero que você conheça agora a verdade mais importante sobre os pensamentos. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 10:4 até 5.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo. As armas da nossa milícia não são carnais. A batalha dos pensamentos não se vence com força física, não se vence com esforço humano, não se vence apenas com força de vontade. As armas são espirituais, são poderosas em Deus, são sobrenaturais, e essas armas são para a destruição das fortalezas. Fortalezas são estruturas mentais, são padrões de pensamento, são formas de pensar que foram construídas ao longo do tempo. Podem ser fortalezas de medo, fortalezas de ansiedade, fortalezas de depressão, fortalezas de pensamentos negativos, fortalezas de dúvida, fortalezas de incredulidade. E Deus te deu armas espirituais para destruir essas fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conselho aqui é raciocínio, é argumento, é lógica humana que contradiz a verdade de Deus. Quantas vezes você ouviu na tua mente argumentos contra Deus, pensamentos que dizem que Deus não te ama, ideias que questionam a fidelidade de Deus, raciocínios que te fazem duvidar das promessas? Isso é altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E você tem autoridade para destruir isso. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cativo significa preso, controlado, submetido. Você não deixa o pensamento livre para fazer o que quiser na tua mente. Você prende o pensamento. Você examina o pensamento. Você julga o pensamento. E se esse pensamento não é obediente a Cristo, se esse pensamento não está alinhado com a verdade de Deus, se esse pensamento não edifica, você rejeita, você expulsa, você destrói. Essa é a batalha da mente. E você precisa aprender a lutar. Você precisa aprender a vigiar. Você precisa aprender a levar cativo todo pensamento, porque se você não controlar os teus pensamentos vão te controlar. Está escrito exatamente em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar. De todas as coisas que você precisa proteger na vida, há uma que é mais importante que todas. Guarda o teu coração. Coração aqui não é apenas emoção. Coração é o centro da tua existência. É a tua mente. São os teus pensamentos. São os teus desejos. É a tua vontade. E por que é tão importante guardar? Porque dele procedem as fontes da vida. Tudo o que acontece na tua vida começa no teu coração. Tudo que você vive externamente tem origem internamente. Tudo que você experimenta lá fora começou aqui dentro. As fontes da vida estão no coração. Se o coração está poluído, a vida vai ser poluída. Se os pensamentos estão contaminados, as ações vão ser contaminadas. Se a mente está doente, a vida vai ser doente. Mas se você guardar o coração, se você vigiar os pensamentos, se você proteger a mente, então as fontes da vida serão puras. Então tudo que proceder de você será bom. Então a tua vida será saudável espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente. Nesta noite, antes de você dormir, você precisa fazer um exame. Você precisa olhar para dentro do teu coração. Você precisa verificar os teus pensamentos. E tudo que não está alinhado com Deus, tudo que não está de acordo com a verdade, tudo que está roubando a tua paz, você precisa remover, você precisa expulsar, você precisa destruir, porque guardar o coração é a coisa mais importante que você pode fazer. Agora eu quero te contar sobre um homem que perdeu tudo porque não vigiou os seus pensamentos. Esse homem se chama Rei Davi. Sim, o mesmo Davi que derrotou Golias. O mesmo Davi que era segundo o coração de Deus. O mesmo Davi que escreveu os salmos mais lindos. Mas chegou um momento na vida de Davi onde ele baixou a guarda. Ele parou de vigiar os pensamentos, e está escrito exatamente em 2 Samuel 11, 2. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi viu. O primeiro olhar não foi pecado. Mas o que Davi fez depois? Ele continuou olhando.
Ele deixou o pensamento crescer. Ele permitiu que a imaginação trabalhasse. Ele não levou cativo aquele pensamento. Ele não destruiu aquela fortaleza que estava começando a ser construída. Ele entreteve. Ele alimentou. Ele deu hospedagem. E o que começou como um pensamento se transformou em desejo. O desejo se transformou em plano. O plano se transformou em ação. E Davi cometeu adultério com Batseba. E para esconder o pecado, mandou matar Urias, o marido dela. Tudo porque não vigiou os pensamentos. Tudo porque não guardou o coração. Tudo porque não levou cativo aquele primeiro pensamento. E as consequências foram terríveis. O filho que nasceu morreu. A família de Davi entrou em caos. Seus filhos se rebelaram. Absalão tentou tomar o reino. Violência e morte marcaram a casa de Davi. Tudo porque ele não cuidou dos pensamentos no momento certo. Mas depois, Davi se arrependeu profundamente. E ele escreveu o Salmo 51. E está escrito exatamente em Salmo 51. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi estava pedindo renovação da mente, ele estava pedindo purificação dos pensamentos, ele estava pedindo um coração que vigia. Porque ele tinha aprendido, da forma mais dolorosa, que não vigiar os pensamentos pode destruir tudo. Você está vigiando os teus pensamentos? Ou você está deixando qualquer coisa entrar na tua mente? Ou você está permitindo que pensamentos perigosos cresçam sem controle? Porque o que aconteceu com Davi pode acontecer com qualquer um que não aprende a guardar o coração. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está sentindo paz com essa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também precisam vigiar os pensamentos. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: minha mente está guardada em Cristo Jesus. Agora eu quero te mostrar qual é o padrão de Deus para os teus pensamentos. Está escrito exatamente em Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é o filtro de Deus. Esse é o padrão divino. Antes de você aceitar um pensamento, antes de você dar hospedagem a uma ideia, antes de você entreter um sentimento, passe pelo teste. É verdadeiro ou é mentira do inimigo? É honesto ou é desonesto, enganoso? É justo ou é injusto com você ou com outros? É puro ou está contaminado? É amável ou produz amargura? É de boa fama? Ou vai manchar a tua reputação? Tem virtude? Ou vai te fazer pecar? Merece louvor? Ou merece ser rejeitado? Se o pensamento não passa nesse teste, você não aceita. Você não dá entrada. Você não deixa crescer. Você leva cativo. Você destrói. Você expulsa. Porque a tua mente foi criada para pensar no que é bom, no que é verdadeiro, no que edifica. E quando você aprende a filtrar os pensamentos, quando você só aceita aquilo que passa no teste de Filipenses 4:8, a tua vida se transforma, a paz vem, a ansiedade vai, o medo desaparece, a depressão se quebra. Porque pensamentos saudáveis produzem vida saudável. Nesta noite, antes de dormir, examina os teus pensamentos. Tudo que não é verdadeiro, rejeita. Tudo que não é puro, expulsa. Tudo que não é amável, destrói. E enche a tua mente com pensamentos que passam no teste de Deus. Pensamentos de verdade, pensamentos de pureza, pensamentos de virtude. Está escrito exatamente em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação não acontece apenas mudando comportamentos. A transformação verdadeira acontece mudando pensamentos. Renovação do entendimento, renovação da mente, renovação dos padrões mentais. Como você renova a mente? Substituindo pensamentos velhos por pensamentos novos, substituindo mentiras por verdades, substituindo pensamentos do mundo por pensamentos de Deus.
substituindo pensamentos negativos por pensamentos baseados na palavra. E quando você renova a mente, quando você transforma o entendimento, então você experimenta a vontade de Deus. Então você vive a vida boa, agradável e perfeita que Deus planejou. Porque mente renovada conhece a vontade de Deus. Mente renovada vive a vontade de Deus. Mente renovada experimenta a plenitude de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Você quer experimentar a vida plena? Então renove a mente. Troca os pensamentos velhos. Substitui as mentiras pela verdade. Enche a tua mente com a palavra de Deus. Porque transformação começa na mente. Agora, eu quero te contar sobre um homem que quase perdeu tudo por causa de pensamentos errados, mas foi salvo porque ouviu a verdade. Esse homem é Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro estava seguindo de longe, e ele entrou no pátio onde Jesus estava sendo julgado, e as pessoas começaram a reconhecer Pedro. E está escrito exatamente em Mateus 26, contra 69 até 70. E estando Pedro assentado fora no pátio, aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Pedro negou. E negou mais 2 vezes. E depois que ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E está escrito exatamente em Mateus 26, 75. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, saiu dali e chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Por quê? Porque os pensamentos de medo tinham dominado, porque os pensamentos de autopreservação tinham vencido, porque ele não tinha vigiado a mente no momento da pressão, e ele fez o que nunca imaginou fazer: negou a Jesus. Mas a história não termina aí. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro, e está escrito exatamente em João 21:15-17. Jesus perguntou 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? E 3 vezes Pedro respondeu que sim. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava renovando a mente de Pedro. Jesus estava substituindo os pensamentos de fracasso por pensamentos de restauração. Jesus estava trocando os pensamentos de negação por pensamentos de afirmação. Jesus estava transformando a mente de Pedro. E Pedro aprendeu. Depois disso, Pedro se tornou o grande apóstolo. Pedro pregou no Pentecostes. Pedro fez milagres. Pedro escreveu cartas. Pedro liderou a igreja. Porque ele aprendeu a vigiar os pensamentos. Ele aprendeu a renovar a mente. Ele aprendeu a guardar o coração. Você já negou a Jesus por causa de pensamentos de medo? Você já fez coisas que nunca imaginou porque não vigiou a mente? Então saiba, Jesus quer renovar os teus pensamentos. Jesus quer transformar a tua mente. Jesus quer restaurar o teu entendimento. Você só precisa permitir. Está escrito exatamente em Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cujo pensamento está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui está o segredo da paz. Aqui está a chave para uma mente tranquila. Pensamento firme em Deus. Não pensamento que vagueia. Não pensamento que divaga. Não pensamento que se perde em preocupações, medos, ansiedades, mas pensamento firme. Pensamento fixo. Pensamento estabelecido em Deus. E quando o teu pensamento está firme em Deus, Deus te conserva em paz. Não apenas te dá paz, te conserva em paz. Mantenha em paz, guarda em paz, mesmo quando as circunstâncias são tempestuosas, mesmo quando os problemas são reais, mesmo quando os desafios são grandes. Se o pensamento está firme em Deus, há paz, porque Ele confia em ti. Confiança não é apenas crer que Deus existe. Confiança é descansar no cuidado de Deus, é saber que Deus está no controle, é ter certeza de que Deus vai resolver. E quando você confia assim, os pensamentos se firmam, a mente descansa, o coração tem paz. Nesta noite, firma os teus pensamentos em Deus. Para de pensar nos problemas e começa a pensar no solucionador. Para de pensar nas dificuldades e começa a pensar no Deus que é maior. Para de pensar no que pode dar errado e começa a pensar no Deus que tudo pode, porque pensamento firme em Deus produz paz perfeita.
Agora eu preciso te falar sobre algo que acontece muito à noite. Quando tudo fica quieto, quando você deita, quando está sozinho com os teus pensamentos, muitas vezes vêm os pensamentos mais difíceis. As preocupações parecem maiores, os medos parecem mais reais, as ansiedades parecem mais intensas. É como se a noite amplificasse os pensamentos negativos. Mas eu te digo agora, você não precisa aceitar isso. Você não precisa passar a noite inteira dominado por pensamentos que te roubam a paz. Você não precisa deitar e ficar remoendo problemas até o amanhecer, porque você tem autoridade sobre os teus pensamentos. Você tem poder para levar cativo. Você tem capacidade de escolher no que pensar. Quando um pensamento negativo vier à noite, você faz exatamente o que 2 Coríntios 10:5 ensina. Você leva cativo. Você prende aquele pensamento. Você examina. Esse pensamento é verdadeiro ou é mentira? Esse pensamento está alinhado com a palavra de Deus ou contradiz? Esse pensamento edifica ou destrói? E se o pensamento não passa no teste, você não fica debatendo com ele. Você não fica tentando convencê-lo. Você simplesmente rejeita. Você declara: eu não aceito esse pensamento. Esse pensamento não tem autoridade sobre mim. Eu levo esse pensamento cativo à obediência de Cristo. E depois você substitui. Você coloca um pensamento verdadeiro no lugar. Você medita numa promessa de Deus. Você declara uma verdade bíblica. E quando você faz isso, quando você pratica isso, a tua mente aos poucos vai sendo treinada, vai sendo renovada, vai sendo transformada, e os pensamentos negativos vão perdendo força, e a paz vai crescendo. E você vai conseguir dormir tranquilo, descansado, com a mente em paz. E agora, eu profetizo sobre você. Eu declaro sobre a tua mente. Eu decreto sobre os teus pensamentos, que você está entrando num novo nível de vigilância mental a partir desta noite. Que Deus está te dando capacidade sobrenatural de discernir pensamentos. Que 2026 é o ano em que você vai dominar a batalha da mente. Que 2026 é o ano em que você vai destruir fortalezas mentais. Que 2026 é o ano em que você vai levar cativo todo o pensamento. Que 2026 é o ano da mente renovada, do entendimento transformado, da paz perfeita. Eu profetizo que assim como Davi se arrependeu e pediu renovação da mente, você vai experimentar renovação completa. Eu profetizo que assim como Pedro foi restaurado por Jesus, a tua mente vai ser restaurada. Eu profetizo que os teus pensamentos vão estar firmes em Deus e você vai ser conservado em paz perfeita. Eu profetizo destruição de fortalezas mentais. Eu profetizo quebra de padrões negativos de pensamento. Eu profetizo libertação de pensamentos obsessivos. Eu profetizo cura de ansiedade mental. Eu profetizo paz sobre a tua mente. Eu profetizo clareza de pensamento. Eu profetizo sabedoria divina. Eu profetizo mente de Cristo. Em nome de Jesus, a batalha da mente está sendo vencida agora, e quem crê, diga amém. Então, feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado, onde você vai colocar diante de Deus cada pensamento que tem te atormentado, cada batalha mental que você está enfrentando, cada fortaleza que precisa ser destruída. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está pronto para renovar. Deus está preparado para libertar. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que renova a mente, que transforma o entendimento, que dá paz aos pensamentos. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que nos dá capacidade de vigiar a mente, de guardar o coração, de levar cativo todo o pensamento. Senhor, nós declaramos que renovação da mente está acontecendo agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que cada pessoa que ouviu esta mensagem está recebendo capacidade de vigiar os pensamentos. Nós declaramos que fortalezas mentais estão sendo destruídas. Nós declaramos que pensamentos estão sendo levados cativos à obediência de Cristo. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão sendo atormentadas por pensamentos. Pessoas que não conseguem descansar porque a mente não para.
Pessoas que deitam mas ficam acordadas remoendo problemas, preocupações, medos. Pessoas que estão presas em fortalezas mentais de ansiedade, de depressão, de pensamentos obsessivos. Pessoas que sentem que perderam o controle da própria mente. Pessoas que não sabem mais como parar os pensamentos negativos que invadem constantemente. Senhor, eu vejo aqueles que estão exaustos mentalmente, cansados de lutar contra os próprios pensamentos. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está trazendo libertação mental agora, que Deus está renovando o entendimento, que Deus está dando capacidade de vigiar, de guardar, de levar cativo. Senhor, eu profetizo que 2026 é o ano da mente renovada, que 2026 é o ano em que fortalezas mentais são destruídas, que 2026 é o ano em que pensamentos são levados cativos, que 2026 é o ano em que há paz mental, clareza de pensamento, saúde espiritual através da mente guardada. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo vigilância constante sobre os pensamentos, uma atenção redobrada ao que entra na mente, uma capacidade de discernir entre pensamentos de Deus e pensamentos do inimigo. Pai, ensina a levar cativo, ensina a destruir fortalezas, ensina a renovar a mente pela palavra. Tira todo pensamento de medo, Senhor. Tira todo pensamento de ansiedade que rouba a paz. Tira todo pensamento de depressão que tira a esperança. Tira todo pensamento obsessivo que não deixa descansar. Tira todo pensamento negativo que bloqueia as bênçãos. Tira toda a fortaleza mental que foi construída ao longo dos anos. Senhor, destrói, quebra, liberta e coloca no lugar pensamentos de verdade, pensamentos de paz, pensamentos de fé, pensamentos que estão firmados em Ti. Senhor, ensina essas pessoas a fazer o teste de Filipenses 4:8. Antes de aceitar um pensamento, examinar: é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Merece louvor? E se não passar no teste, rejeitar, expulsar, não dar hospedagem. Senhor, que cada pessoa comece a renovar a mente pela Tua palavra, que ao invés de ficar meditando em problemas, medite em promessas, que ao invés de ficar remoendo preocupações, memorize versículos, que ao invés de ficar pensando no pior, declare a verdade de Deus. Senhor, transforma a mente pela renovação do entendimento. Senhor, eu peço especialmente paz mental nesta noite, que cada pessoa que está ouvindo esta oração possa deitar e dormir em paz, que os pensamentos se aquietem, que a mente descanse, que não haja ruminação mental, que não haja insônia por causa de pensamentos, que não haja acordar no meio da noite com ansiedade. Senhor, dá um sono profundo, reparador, com a mente em paz, e em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que renova a mente, que transforma o entendimento, que dá paz aos pensamentos, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar renovação mental a partir de hoje, que essa pessoa vai aprender a vigiar os pensamentos com eficácia, que essa pessoa vai destruir fortalezas mentais com autoridade, que essa pessoa vai levar cativo todo pensamento com poder, que essa pessoa vai viver com a mente guardada em Cristo Jesus, com pensamentos firmes em Deus, com paz perfeita governando a alma. Em nome de Jesus, eu profetizo mente renovada, pensamentos guardados, fortalezas destruídas, paz mental, clareza de pensamento, saúde espiritual, descanso profundo, e quem crê, diga amém. Amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. A tua mente foi tocada. Renovação começou. Fortalezas começaram a ser destruídas. Você não percebe ainda completamente, mas espiritualmente, algo poderoso aconteceu. Deus está te dando capacidade de vigiar os pensamentos. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que você pode e deve vigiar os pensamentos, guardar a mente, manter a saúde espiritual através do controle mental. E você precisa acreditar nisso. Você precisa praticar isso. Você precisa viver isso.
2026 é o seu ano da mente renovada. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você vai dominar a batalha dos pensamentos. É o ano em que você vai aprender a levar cativo. É o ano em que fortalezas mentais vão ser destruídas. É o ano em que você vai ter paz mental mesmo em meio às tempestades. É o ano em que os teus pensamentos vão estar firmes em Deus. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A vigilância que você aprendeu hoje não vai ser em vão. Deus te deu autoridade sobre os teus pensamentos. Deus te deu capacidade de escolher. Deus te deu poder de renovar a mente. Use isso. Pratique isso. Viva isso todos os dias. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua capacidade de vigiar os pensamentos diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a manter a mente renovada, os pensamentos guardados. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão lutando batalhas mentais. Deixa nos comentários essa mensagem. Minha mente está guardada em Cristo Jesus. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de sabedoria, de discernimento, de convicção absoluta de que você tem autoridade sobre os teus pensamentos e que pode vigiar a mente e manter saúde espiritual plena. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o renovador da mente, aquele que transforma o entendimento, o doador de paz perfeita. Amém e amém. Que você durma profundamente sabendo que a tua mente está guardada em Cristo, que os teus pensamentos estão sendo renovados e que quando você acordar amanhã, você vai ter clareza mental, paz interior e capacidade de vigiar cada pensamento que tentar entrar na tua mente. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.